O personagem principal está no meio de uma multidão de jornalistas. Câmeras e gravadores de voz estão apontados em sua direção. Yander está tenso e confuso com as perguntas que chegam de todos os lados. Jornalistas pedem pelo menos algum tipo de resposta para suas perguntas. O caçador pondera as perguntas, sem saber o que dizer. Ele engole em seco, nervoso. Um furacão o assola. Yandere considera o que pode acontecer com ele se a verdade for revelada. Toda a situação está sendo transmitida no YouTube. Pessoas em diferentes lugares estão observando o que está acontecendo. O caçador se recusa a responder, causando indignação nos comentários. Todas as câmeras estão apontadas para ele, e os repórteres continuam perguntando sobre seus palpites sobre manipulação de classificação. Yandere abaixa a cabeça. Gritos são ouvidos de todos os lados. O clima está ficando tenso. O herói cerra os punhos. Não importa qual seja a sua resposta, os artigos serão terríveis. Se ele não esclarecer a situação, ele estará em risco. Por fim, o caçador repete rudemente que não comentará suas palavras. Jornalistas ficam chocados com o que foi dito e exigem uma explicação e confirmação de sua patente. Yandere não se importa com o que a imprensa pensa dele ou qual será a opinião da força, porque ele não planeja ficar neste planeta por muito tempo. O caçador se entrega aos seus pensamentos. Ele lembra que seu negócio decaiu depois que ele se aposentou. Seu lar era Alfauri, um planeta com uma civilização mágica altamente desenvolvida, onde ele era um mago do mais alto nível. Ele trabalhava em um emprego público mal remunerado. E um dia sua paciência chegou ao fim. O herói quis ir embora. Graças à tecnologia, necessidades básicas como sono e alimentação foram atendidas. Muitas horas extras estavam se acumulando. O herói ficou chocado com a quantidade de tempo que passou no trabalho. Ele começou a pensar em um plano para parar, porque não era uma tarefa fácil. Ele ocupava um cargo alto e era impossível deixá-lo sem um motivo especial. E mesmo que ele conseguisse escapar do seu local de trabalho, ele não poderia se esconder dos governantes. Ele também não podia prejudicar nem os representantes de sua raça, nem a si mesmo. Depois de pensar muito e passar por várias opções, o herói percebe que a magia não pode conter sua alma. Uma ideia brilhante lhe ocorre: ajudar sua alma a escapar. Por 10 anos, Yandere manteve-se fiel ao seu plano, mesmo com muitas dúvidas e momentos em que quis desistir. Depois de muitos fracassos e tentativas, ele consegue criar magia de manipulação da alma. O herói consegue separar sua alma para movê-la para outro lugar onde ninguém irá procurá-lo. Assim, sua alma acaba em um planeta distante. Agora ela está no corpo de um jovem loiro. Ao acordar em um novo corpo, Yandere percebe que a alma do dono do corpo o deixou. Ele tenta falar a língua local e verifica suas funções motoras. E então o jovem percebe que as memórias do dono do corpo estão destruídas, o que pode causar problemas com parentes. De repente, uma dor aguda e cortante atravessa todo o abdômen. Seu corpo e visão estão turvos. Yandere percebe que o corpo morreu de fome. Tudo foi pensado, exceto a condição do novo corpo quando ele se mudasse. Sentindo uma dor terrível, Yandere sai da cama e decide encher o estômago para aliviar a dor. Mas então ele vê uma luz na janela. Yandere lembra que sua casa estava coberta de líquido, então ele passava o tempo todo no escuro. Este lugar é completamente diferente. Ao sair, o herói tenta encontrar pelo menos algo comestível. Na estrada, ele percebe um pequeno besouro e está pronto para se banquetear com o inseto. Mas de repente ele percebe um menino bebendo suco e decide tirar a comida dele. Yandek segue uma criança por um beco, mas o menino percebe o homem e começa a correr. Perdendo a oportunidade de comer, Yandere colhe algumas plantas ornamentais e está prestes a colocá-las na boca quando ouve alguém gritar. Nesse momento, o menino, tendo fugido de Yandere, vê um pássaro. O pássaro era enorme, com um bico afiado e plumagem vermelha. Havia 3 pupilas em seus olhos. Correndo em direção à criança, ela agarrou o menino pela pasta. A maleta, que voou do ombro do menino, ficou no bico do pássaro e o menino caiu no chão. O animal correu atrás da criança novamente. Ao ver a criatura, Yandere ficou surpreso com o tamanho do pássaro e pelo fato de ter encontrado um pássaro assim na rua. A partir de alguns fragmentos de memória, ele pensou que o pássaro poderia ser comestível e decidiu colocar as mãos na presa. Aqui ele sentiu um incrível poder mágico. Ele sentiu a magia em cada célula, mas era demais. Parece que com essa quantidade de magia,
Nada é impossível. O menino pede ajuda a Yandere. Ele concorda em ajudar com a condição de que a criança lhe dê comida. O menino concorda e o homem ordena que ele fique atrás. Yandere usa magia explosiva, magia de água, invocação de sombras e maldições. Mas ele percebe com horror que nada funciona. Ele não pode usar sua magia. Quando Yandere percebeu que sua magia não estava funcionando, ele correu para longe do pássaro. Ao atravessar a rua no lugar errado e criar uma situação de emergência, ele ouviu vários insultos direcionados a ele. Percebendo que o pássaro continuará a persegui-lo, Yandere decide mudar a direção de sua fuga. Mas então o pássaro voou para o céu. Após alcançar Yandere no ar, o pássaro avançou sobre ele, soltando suas garras e abrindo seu bico. O homem sentiu dor no joelho. Acontece que o dono do corpo tinha ferimentos. Yandere caiu no chão e o pássaro, não esperando tal reviravolta, voou ainda mais longe direto para a parede. O homem ouviu um rugido tão grande que seus ouvidos ficaram tapados. Penas vermelhas voavam por toda parte. Yandere, chocado com o que aconteceu, viu que o pássaro estava caído em uma poça de sangue. Então ele se lembrou que seu estômago ainda estava vazio. Já se perguntando se o pássaro era comestível, Yandere notou uma garota se aproximando. O nome dela é Sofia. Um garoto e um policial estavam vindo para cá com ela. Eles estavam falando sobre o pássaro e queriam ter tempo para parar a criatura. Sofia ordenou que não se aproximassem deles. Descobriu-se que era um pássaro assassino de novatos, classificado como classificação C, porque podia atingir velocidades extremamente perigosas. A menina estava com pressa, mas viu que o pássaro já estava morto e havia um homem ao lado dele. Sofia ficou muito surpresa que um homem simples conseguiu derrotar o pássaro sozinho. Ao chegar ao local da morte do pássaro, o policial agradeceu a Yandere e o confundiu com um caçador. Yandere não conseguia se lembrar quem eram os caçadores. Nada adequado me veio à mente. Sofia começa a duvidar que o cara tenha chegado ali por acidente. Depois de pensar um pouco, ela decide que a classificação desse caçador é no mínimo C, já que somente com essa classificação seria possível lidar com o assassino de novatos. Enquanto isso, Yandere lembra o garoto do acordo e pega sua preciosa garrafa de suco. Seu ser interior, que não experimentava comida há muito tempo, ficou encantado com esta bebida incrível. A garota se aproxima de Yandere e se apresenta como Sofia, da Associação de Caçadores. Uma garota pede uma licença a um homem. Yandere, tentando sair da situação, diz que esqueceu sua carteira de motorista em casa. Sofia faz algumas perguntas a Yandere sobre registro e licenciamento. O Yandex não sabe o que responder a essas perguntas. Ele está tentando inventar alguma coisa. Ele promete levar a carteira de motorista e vai para casa. Em casa, ele encontra um cartão de registro de residente. Este cartão revela que seu novo nome é Kevin Gears. Continuando sua busca pela licença, Yandere encontra um maço de cigarros espalhado no chão e um cinzeiro cheio de pontas. Fragmentos do passado vêm à mente. Ele lembra que o dono do corpo fumava com frequência. Yandere está bravo, porque esse hábito é muito destrutivo para mágicos. A magia é combinada através dos pulmões. Ele está com raiva porque agora não poderá usar magia, já que seus pulmões estão destruídos. Yandere fica surpreso que este planeta tenha habitantes tão estranhos. Tentando se acalmar, ele tenta aceitar a situação e se culpa por não ter pensado antes sobre o estado do corpo para o qual escolheu mover sua alma. Yandere decide encontrar uma maneira de consertar isso e viver o resto de sua vida feliz no novo mundo. Antes mesmo de poder começar uma nova vida, Yandere já estava em uma delegacia de polícia. E poucas horas depois de chegar ao planeta, ele já estava preso. Quando Yandere saiu da delegacia, ele sentiu sua fome aumentar. E então ele sentiu o cheiro de carne de porco em um pequeno café próximo. Yandere pediu sopa de porco. Depois que ele experimentou a primeira colherada de sopa, não conseguiu mais se desvencilhar. Ele pensou que finalmente tudo estava bem em sua vida. Mas, por não conhecer as regras deste planeta, ele não sabia que era preciso pagar pela comida no café. Então, o homem se viu de volta na delegacia. Na delegacia, um dos policiais o reconheceu como um caçador. Então, após uma advertência, Yandere é liberado. O policial, ao saber que ele é um caçador e não tem licença, entrega a ele um folheto para fazer um teste no Centro de Testes de Espertos. Yandere decide tentar e vai até o centro. Perto do centro, as memórias começam a clarear. Yandere tem a sensação de que Kevin Gears já esteve aqui antes.
E agora ele tem certeza de que Kevin é um desperto de rank F. Yandere percebe Sofia e a cumprimenta. A menina pede uma licença de caça que o homem prometeu trazer. Ele admite que a enganou da última vez e que não tem carteira de motorista. O Yandex diz que não recebeu uma licença, citando uma classificação baixa. Sofia também descobre que o pássaro caiu sem a participação do caçador. A menina não acredita no homem, porque quando o viu perto do pássaro, ele estava tão relaxado, sem uma gota de medo. Ela tem certeza de que ele está escondendo sua patente e está envolvido em atividades ilegais. Sofia sorri para esconder suas suspeitas. Yandere decide que, para parecer mais amigável, ele também deve usar expressões faciais. Mas tudo o que ele conseguiu foi uma careta, o que só assustou a garota. Antes de ir embora, Sofia dá ao homem 50.000 wons por capturar o pássaro. A menina também menciona que pedras de classificação C, avaliadas em 2 milhões, foram encontradas no pássaro. Yandere fica indignado por ter ficado com uma parte tão pequena do valor do pássaro. Sofia explica que a queda do pássaro causou danos significativos à cidade, então parte dos fundos será destinada à reconstrução da cidade. Depois disso, ela vai embora. Yandere amassa a nota, indignado com o resultado. Ele entende que precisa de dinheiro para sobreviver. Nesse momento, ele percebe que para viver uma vida feliz, só precisa ganhar mais dinheiro. Yandere está determinada a se tornar uma caçadora. Ele assiste aos vídeos sobre caçadores nos prédios com a compreensão de que os caçadores ganham um bom dinheiro. Agora ele precisa de magia, o que ainda não funciona. O homem percebe que o olhar da multidão está voltado para um lado da rua. Yandere vê portões que contêm locais onde a caça acontece. Ele acha que gostaria de ir para lá. E então aparecem placas ao lado. O homem vê outro portão. Confundindo as fitas de proibição de entrada com decorações e ignorando-as, Yandere entra no portão. 4 outros caçadores que estavam investigando, devido ao grande número de mudanças de classificação em um mês, também se aproximaram do portão. Depois de se certificarem de que não há civis por perto, eles entram pelo portão. A caverna tem uma atmosfera sombria. Um dos jovens caçadores está preocupado. Os outros correm para acalmá-lo porque o próprio Entan, um caçador de nível A, está no time deles. Yandere continua sua jornada pela caverna. Ele começa a duvidar se entendeu corretamente a estrutura do portão porque ainda não encontrou nenhum monstro. O herói percebe que há mais alguém na caverna. Ele decide se esconder atrás de uma pedra e observar o que acontece em seguida. Yandere vê um monstro enorme aparecer na frente dos 4 caçadores. Com um golpe, o monstro mata um dos caçadores. O resto da equipe está assustado, mas Entan pede que eles se acalmem. Entan é atacado por trás por um monstro. O caçador tenta revidar. Yandere observa tudo o que acontece com interesse por trás da pedra. Entan conseguiu repelir o ataque inimigo e parecia que ele poderia relaxar, mas era muito cedo para comemorar. O monstro agarra Entan com o punho e o levanta vários metros acima do chão. Com um puxão poderoso, o gigante joga o caçador no chão. Um dos caçadores tenta ajudar a equipe e usa sua espada. O monstro o empurra para o lado como se ele fosse um grão de poeira, fazendo com que o caçador caia no chão. A menina, a única que restou do grupo de caça, não conseguia se mover. Gotas de suor apareceram em seu rosto. O monstro já havia levantado o punho sobre a garota para atingi-la. Entan pulou num instante e salvou a garota do golpe, detendo-o com seu escudo. Ele implora para que a garota use o poder de ligação para salvar toda a equipe. Entan, não conseguindo mais conter os golpes, observa a garota fugir. O monstro pressiona Entan contra o chão. Essa terrível traição não causa nem mesmo raiva em Entan, mas apenas vazio. As memórias dominam Entan. Ele relembra como obteve a classificação A, suas conquistas e vitórias. Ele se lembra de como montou a equipe. Mas agora todo o seu sucesso terminará de uma forma trivial. Entan acha que é assim que sua carreira como caçador terminará. Yandere fica surpreso com as ações humanas e não as entende. Ele sai do seu esconderijo. De forma completamente relaxada, Yandere começa uma conversa com a criatura, que é um golem. Um golem é um bloco de pedra que se move graças ao mana, poder mágico. No planeta natal de Yandere, essas criaturas realizavam várias tarefas. Havia também veículos de combate. Yandere lembra que ele nem sequer tem um diploma no estudo dessas criaturas. Ele entende por que não encontrou uma única criatura no caminho para cá. Afinal, o Golem guarda esse território. Yandere não consegue usar magia
e decide usar outra opção para lidar com o golem. O monstro abaixa o punho para atacar Yandere, mas o homem consegue pular a tempo. No momento seguinte, o punho da criatura voa bem na frente do rosto de Yandere. O homem entende que derrotar o golem não será uma tarefa tão fácil. Ele pode evitar o monstro graças à sua agilidade aumentada, mas seu novo corpo ainda é fraco. Na próxima vez que a criatura tenta atacar, Yandere a observa cuidadosamente. Ele percebe uma grande pedra na mão do golem, que ele inicialmente confundiu com uma joia. Finalmente, Yandere descobriu como derrotar o monstro. A enorme pedra nada mais é do que um sensor para reconhecimento de poder mágico. Você só precisa enviar um comando de parada de emergência ao sensor. O homem corre em direção à criatura. Yandere consegue entender o diagrama do modelo do golem rapidamente e sabe como agir. Yandere consegue fazer o que planejou e o golem para. O homem sobe nas costas do monstro para incapacitar a criatura completamente. Yandere consegue encontrar o núcleo nas costas do golem. Sem nenhuma ferramenta, ele agarra o miolo e o puxa para cima. Yandere arranca os fios e retira o núcleo das costas do golem. Todo esse tempo, Intan ficou deitado no chão. Ele relembrou a conversa com a mãe antes de sair para o trabalho. A mãe estava preocupada com o filho e não queria deixá-lo ir. Intan garantiu a ela que tudo ficaria bem e que ele teria sucesso em seu negócio. Lembrando dessa conversa, Intan decidiu que era muito cedo para desistir. Ele abriu os olhos ligeiramente. Com as mãos trêmulas, o caçador começou a levantar seu corpo exausto e ensanguentado. Não acreditando no que via, Intan notou Yandere segurando o núcleo do monstro em suas mãos. Percebendo que não poderia haver nenhum humano ali, Intan decidiu que Yandere era um caçador. Ao notar Intan, o homem começou a se aproximar dele. O caçador de rank A tentou se levantar, mas não conseguiu. Seu corpo ainda estava fraco demais para ficar de pé sozinho. Intan só conseguiu levantar a cabeça para ver melhor o caçador. Chegando mais perto, Yandere estendeu a mão em direção a Intan. O dia seguinte estava ensolarado e o céu estava limpo. Isso ocorreu em uma empresa em um dos andares superiores do prédio. Os jornais estavam cheios de manchetes sobre a abertura do portão de classificação A e como o caçador de classificação A não tinha nada a dizer sobre isso. Intan e o gerente discutem a situação atual. O caçador não sabe o nome do homem que o salvou. Se o salvador é tão poderoso, então ele definitivamente deve ser uma pessoa famosa. As pessoas na internet não conseguem se lembrar de um caçador tão poderoso com base na descrição do homem. Entanu não gosta da maneira como os acontecimentos estão se desenrolando e fica muito irritado. O gerente explica ao rapaz que ele não pode ceder à fraqueza, tendo tal patente, caso contrário corre o risco de se tornar vítima do público. O funcionário sugere que Intan anuncie que derrotou o golem. O caçador quer permanecer honesto, então ele recusa a oferta e sai do escritório. Yandere estava sentado em sua casa, em sua cama, com as pernas dobradas sob o corpo. Ele estudou algo até então desconhecido e milagroso como um telefone. O homem leu várias informações a noite toda até o amanhecer. Ele ficou surpreso que tais informações estivessem disponíveis para todos. Na internet, ele descobriu que os portões não eram propriedade privada e que todos os portões tinham restrições de entrada dependendo da classificação. Para obter uma licença, foi criada uma associação de caçadores. Intan não é um ladrão, mas um caçador de nível A. Para obter uma licença de caçador, Yandere faz um curso teórico sobre segurança na caça. Ele se sente entediado enquanto ouve palestras e boceja com frequência. Eles recebem dispositivos que lembram um telefone celular. Pessoas que estavam por perto ficaram surpresas ao ver o homem vendo tal dispositivo pela primeira vez. Yandere percebe que ele parece muito desconfiado e ouve atentamente a explicação de seu mentor. Este dispositivo é chamado de Pixie Glass. Depois, todos os alunos são convidados a apontar a lente para criaturas que se parecem com borboletas. Informações sobre essas criaturas aparecem na tela. Nome e classificação. O homem não entende por que os terráqueos usam Pixie Glass para identificar inimigos. O dispositivo também pode ser usado para procurar recursos valiosos. Ele testa o dispositivo em vários objetos, como arbustos de frutas. Após não conseguir reconhecer o chão, Yandere percebe que o dispositivo só detecta objetos com mana. Este é um método prático e simples, mas não tem a precisão necessária para determinar o verdadeiro valor de um recurso. Por exemplo, o solo é um recurso muito importante e valioso porque pode absorver umidade,
mas isso não foi identificado pela Pixie Glass. Yandere se perguntará sobre o motivo pelo qual as pessoas aqui não sabem de um fato tão simples, e perguntará sobre o momento do despertar do mentor. Os despertos começaram a aparecer há apenas 7 anos, e a abertura das masmorras foi um choque para todos. Comparando a história da magia Alfaturi e o início do despertar, Yander percebeu quão pouco tempo havia se passado. É por isso que os terráqueos não sabiam nada sobre magia. Então Yander teve uma ideia. Usar seu conhecimento, algo que ninguém suspeitava. Caçador é uma profissão que pode render centenas de milhões. Mas a vida dos caçadores de baixa patente é um inferno. Yandere está pensando em maneiras de ganhar dinheiro, já que não pode usar magia no momento e tem um problema no joelho. Ele levou um pouco de absorvente, terra, com ele, esperando que alguns dos monstros pudessem ser mortos pela terra. Mas sua classificação não é adequada para passar pelo portão C. A notificação inesperada assustou muito Yandere. A mensagem dizia que a masmorra havia sido invadida e uma evacuação estava ocorrendo. Yandere trocou de roupa e foi ver o que estava acontecendo lá. As pessoas na rua fugiram com horror nos rostos. Yandere ficou surpreso com o quão grande era o monstro de classificação B. A criatura se assemelha a um dragão verde com uma longa língua vermelha saindo da boca, semelhante à de uma cobra. Um dos jornaleiros no meio da multidão bate no ombro de Yandere, fazendo-o cair no chão. Uma conversa começa entre o jornalista e Yandere. O jornalista é um caçador e faz pesquisas. Ele pergunta sobre a classificação de Yandere. Relutantemente, Yandere tem que dizer que ele é um Rank F. Essa informação fez o jornalista rir muito, o que irritou Yandere. Toda uma atenção se voltou para o que estava acontecendo do outro lado da rua. O monstro voou para o céu. O monstro começa a se aproximar das pessoas, fazendo com que fogo seja aberto na tentativa de deter a criatura. Nesse momento, um destacamento de caçadores havia chegado. O monstro agarra 2 pessoas com sua língua. O caçador golpeia a criatura com sua espada. Graças a isso, as pessoas são libertadas da língua do dragão. Então o monstro tenta escapar por baixo da torre, mas as flechas dos caçadores atingem sua cauda. O dragão perde a cauda na tentativa de escapar. Mas caçadores de nível A conseguem deter o animal. A multidão aplaude enquanto o esquadrão se aproxima deles. Neste mundo, caçadores de rank A representam apenas 3% da população, e são muito populares. Um dos caçadores era Entan. As pessoas o admiram e gritam seu nome na esperança de que ele as note. Ele se aproxima de Yandere e aperta sua mão. Entan lembra que ele é o homem que Yandere salvou na caverna. Parece que Yandere é o ídolo de Entan. Jornalistas estão interessados em Yandere. O repórter que riu do caçador de classificação F sentiu-se estranho e envergonhado. Ele está chocado com a situação atual porque um caçador de rank A está se aproximando de um caçador de rank F para encontrá-lo. Entan convida Yander para discutir algo. Em um pequeno parque, era visível um pôr do sol em tons de rosa e amarelo, e vagalumes brilhantes voavam ao redor. Entan se oferece para retribuir por salvá-lo, e Yander concorda. Ao descobrir que Yandere já tinha uma ideia de vingança, Entan literalmente sorriu. Ele ficou feliz por poder agradecer de alguma forma ao seu salvador. De repente, Yandere pede para ir com ele até o portão. Já estava escuro. O chão estava coberto de neblina e folhas voavam por todo lado. A atmosfera era sombria. Yander e Entan seguiram em direção ao portão. Entan frequentemente olhava para Yandere com uma expressão pensativa no rosto. Olhando para Yandere, ele não conseguia acreditar no que o caçador havia lhe dito antes. Quando Anton ouviu a ideia de irmos juntos ao portão, ele ficou muito animado e esperava aprender algo com Yandere. Yandere suspirou pesadamente. A situação precisava ser explicada. Então Yandere mostrou sua política, que afirmava que ele era um caçador de classificação F. O caçador não conseguia acreditar no que via e olhou atentamente para o cartão. Ele ouviu dizer que caçadores fracos poderiam ser enviados especificamente para suprimir os ataques nas masmorras. E também que tais pessoas escondem deliberadamente sua posição para evitar pressão. Então Entan decidiu que Yander não estava dizendo a verdade sobre sua patente. Enquanto Entan pensava, F. Hunter encontrou o lugar que viu na internet. Era um lugar cheio de criaturas parecidas com morcegos. E tudo ao redor delas estava envolto em chamas. Os morcegos foram chamados de lança-chamas, devido a um erro de tradução.
Eles foram descobertos originalmente em Ohio. O rosto de Intan demonstrava medo. O rosto de Yandere refletia calma absoluta. Os ratos percebem os caçadores e, correndo em direções diferentes, começam a descer. Os caçadores ficam de boca aberta, observando os lança-chamas voarem cada vez mais baixo. Yandere então usa o solo coletado previamente em um saco. Os ratos caem no chão, gritando estridentemente. Entan está interessado em saber para que os objetos são usados durante a caça. Yandere fica irritado com a pergunta, mas tenta respondê-la. F. Hunter explica que as habilidades adquiridas durante o despertar não são treinadas. Essas habilidades não são conquistadas e podem desaparecer a qualquer momento. Yandere usa um absorvente porque não pretende depender apenas das habilidades dos despertos. Entan, impressionado com uma ideia tão brilhante, agarra a cabeça. F. Hunter não esperava que essa explicação funcionasse, e A. Hunter decidiu se preparar para o fato de que não haveria habilidades despertas. Agora Entan olha para Yander quase com adoração e admira sua visão. A Hunter gagueja um novo palpite sobre as habilidades de um Hunter de Rank E. Ele decide que Yandere sabe como esconder seu mana. Yandere tenta se acalmar e não dar atenção a esses palpites idiotas. Os caçadores comeram na sala de jantar e discutiram sua próxima expedição. Entan não esqueceu a traição de sua equipe, então ele convida Yandere para caçar com ele. Yandere concorda com a condição de não salvar A. Hunter. Entan fica tocado pelo cuidado e gentileza do caçador de F. Os rapazes terminam o que sobrou do fast food, conversando casualmente. Quando a conversa mudou para a idade, Yandere olhou para o cartão de registro de residente que havia encontrado antes e descobriu que tinha 24 anos. Yandere está imerso em pensamentos. Ao ver crianças passando, ele percebe que não tem as mesmas lembranças da escola de Kevin Gears. E ele não sabe quem era o dono do seu corpo. Ele não sabe como era a vida de Kevin Gears. O quarto escuro está cheio apenas de luz vinda de uma tela de televisão, na qual um homem transmite notícias sobre o fenômeno das mutações nas masmorras. Um rapaz jovem com cabelos azul-violeta na altura dos ombros, apoiando a cabeça na mão, ouve atentamente o locutor. Seus olhos estão semicerrados, olhos de dragão de cor verde brilhante. Entan convidou Yander por telefone para visitar o novo portão. A Hunter tem prioridade de passe e Yandere estava interessado, então ele concordou. Quando novos portões apareceram, eles ficaram acessíveis apenas à equipe de pesquisa. Somente após uma verificação completa, os portões foram abertos para os demais. Yandere esperava que a planta encontrada neste portão pudesse ser a chave para seu uso de magia. Ele não pretendia ficar no portão por muito tempo. Os meninos observavam de uma altura. Eles não esperavam que tanta gente de curiosos e jornalistas se reunisse aqui hoje. O apito de um carro esportivo vermelho em alta velocidade distraiu a atenção do portão. Todos os presentes observavam atentamente enquanto a porta do carro se abria e um rapaz com uma jaqueta vermelha da mesma cor do seu carro, com cabelo azul-violeta até os ombros, saía. Ouviram-se vozes distantes. As pessoas reconheceram o jovem. O homem se portava com muita confiança. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos das calças e seus óculos de sol estavam elegantemente assentados sobre seus olhos. Este é o próprio Kyle James, um caçador de nível S, um dos 3 únicos em todo o país. Concentrando-se, Yandere sentiu o mana incrivelmente estável do caçador. Seus olhares se encontraram, e Yandere notou olhos verdes brilhantes que emitiam um brilho estranho. Então sussurra que tais olhos são os olhos de um dragão. E isso é algo muito raro. Kyle James vai direto na direção dos caçadores e se aproxima de Yandere, que o observava atentamente o tempo todo. Kyle está interessado na classificação de Yandere. Yandere responde à pergunta com vergonha. Kyle James apenas sorriu em resposta, cruzando os braços sobre o peito. F. Hunter ficou tenso porque achou que Kyle conseguia sentir seu mana forte. Apesar dos pulmões danificados, o mana pode ser sentido se o caçador tiver uma classificação alta. Antes que Kyle possa dizer mais alguma coisa a Yandere, Entan o leva para longe dali. Hunter fica parado no meio da rua e observa os caras indo embora. Entan diz que Kyle James não tem a melhor reputação. Houve rumores antes de que Kyle havia atacado alguém. Entan também tem uma prima, Chelsea Julia, que está na 3ª posição na classificação A. Ela foi atacada por Kyle no portão. Yandere fica tocado porque Entan o protegeu enquanto deixava o S. Hunter. Yandere descobre sobre os olhos de Kyle.
Elas eram originalmente uma bolinha, mas Kyle provavelmente as engoliu para usá-las. Yandere acha que essa pode ser sua maneira de substituir seus pulmões danificados. E, junto com Ethan, ele verifica as informações na internet. Ao ouvir o preço de tal operação, Yandere fecha os olhos, decepcionado. Esse preço está claramente além das suas possibilidades. O táxi seguia por uma estrada vazia. Yander estava no banco de trás. Ele estava indo para casa, procurando informações sobre Kyle James na internet. Yander ficou horrorizado com o que leu e decidiu não encontrá-lo novamente. Um carro esportivo vermelho se aproximava do táxi em alta velocidade. Sem diminuir a velocidade, o carro bateu no táxi por trás. Após receber um forte empurrão, o carro girou na estrada. O taxista enfurecido saltou do carro e gritou com o culpado. Mas assim que ele percebeu quem saiu do carro, todos os distúrbios cessaram rapidamente. Era Kyle James. Esfregando o pescoço machucado, Yander saiu do táxi. S. Hunter se oferece para trocar contatos para uma rápida resolução do conflito. O taxista estava tremendo de medo e só pediu o pagamento pelos reparos. Yander ficou perplexo com o que havia acontecido. Kyle entrega ao taxista um maço grosso de notas. O taxista desapareceu imediatamente sem deixar vestígios. Alegando falta de dinheiro, Kyle mostra seu smartphone para pegar as informações de contato de Yandere. Kyle James é o único filho do dono de uma grande empresa. Antes mesmo de acordar, ele já tinha antecedentes criminais por agressão e acabou na prisão. Muitas histórias circularam sobre seus crimes. Um dos maiores escândalos foi a morte de seus pais. Eles morreram durante a invasão da masmorra. Depois disso, Kyle vendeu a empresa, fazendo com que as pessoas acreditassem que ele matou seus pais por dinheiro. Kyle James sentou-se no capô do carro e colocou o pé no para-choque. Ele oferece a Yandere um emprego que lhe pagará muito dinheiro. Kyle James se oferece para trabalhar para ele em termos muito favoráveis. Yandere fica interessado, mas não acredita nessas condições e leva as palavras do caçador na brincadeira. O F. Hunter especula que tal interesse nele pode ser devido à quantidade de mana que emana dele, que só poderia ser percebida por um Hunter de Rank S. Ele já está sonhando sobre como o planeta ficará sob seu controle. Yandere expressa suas dúvidas sobre entrar em masmorras de alto escalão. Acontece que Kyle não tinha intenção de levá-lo consigo. Ele só queria se tornar seu patrocinador. Yandere fica confusa e se sente estranha pelo mal-entendido que ocorreu. Um F-Hunter tenta descobrir quais benefícios um A-Rank Hunter obtém dele, mas só obtém uma resposta ambígua. O tempo está claro lá fora. A conversa está acontecendo perto de um centro empresarial. Yander conta sobre o acidente e o convite de trabalho para Ethan. Ele não respondeu à oferta de Kyle James, citando um encontro fictício com Ethan. Ethan sugere que Kyle está mirando em caçadores poderosos. Yander está pensando em ir à polícia. Mas, tendo imaginado a imagem de sua queixa, ele abandona essa ideia. Os caras também discutem as notícias sobre o problema da mutação que foram noticiadas na TV. Yandere pensa em como 7 anos atrás, portais, monstros e despertos apareceram neste planeta. A Terra, devido à sua rocha dura, impede que o mana flua para fora. Yandere não entende realmente por que os monstros hostis apareceram e de quem eles são. Então, o interrompe de seus pensamentos. Yandere explica seus pensamentos usando ratos como exemplo. Afinal, se os ratos aprenderem a ignorar a ratoeira e pegar o queijo, então quem armou a ratoeira certamente ficará bravo. Nesse momento, Yandere sentiu uma energia poderosa sob seus pés. Entan olhou confuso para o sujeito assustado. Yandere foi tomado por um furacão de energia, e Entan só conseguiu estender a mão. O caçador observou seu amigo desaparecer. Yandere estava sendo atraído cada vez mais para o desconhecido. Finalmente ele abriu bem os olhos. O caçador viu à sua frente apenas um corredor branco que levava a uma direção desconhecida. Ele decidiu sair dali rapidamente, porque se encontrasse um monstro sem magia, nunca seria capaz de lidar com as criaturas. Caminhando adiante, o homem viu um portão e uma estátua de pedra de um leão à sua frente. Então Yander ouviu um barulho e olhou para o lado. De um lado dele estava Kyle James, que estava tão surpreso com o encontro quanto o F-Hunter. Do outro lado estava um cara desconhecido com cabelo curto. Ele tinha uma espada no cinto. Os dois homens seguiram em direção a Yandere, no centro da sala. O estranho e Kyle começaram um diálogo que sugeria que eles não eram amigos próximos.
Kyle ficou muito surpreso ao saber que Yandere não conhecia o terceiro caçador. A pessoa desconhecida era Charlie Hunter, um caçador de classificação S, o melhor do país e um herói nacional. Yandere se apresentou e sentiu o olhar atento de Charlie depois que ele anunciou sua patente. Charlie imediatamente começa a trabalhar na resolução do problema e tenta descobrir por que eles foram atraídos para esse lugar. Ele olha o relógio para ver onde eles estão. Este é um portão desconhecido. Os garotos veem as telas dos seus celulares escurecendo e eles vão quebrar se não saírem daquele lugar logo. Os caçadores decidem passar pelo portão à sua frente. Charlie colocou as mãos na porta e começou a empurrá-la, mas sem sucesso. Ele pede ajuda a Kyle porque não consegue fazer isso sozinho. Kyle concordou e esfregou as mãos, preparando-se para começar a trabalhar. Os S-Hunters se entreolharam antes de começar a empurrar. Assim que a mão de Charlie tocou a parede, uma luz apareceu ao redor dela, lembrando uma chama de fogo. Uma energia poderosa se espalhou pela parede. Kyle socou a parede e uma energia verde apareceu ao redor dele. Yandere, surpreso com as habilidades dos S-Hunters, observou o que estava acontecendo. Mas nem eles conseguiram abrir esta passagem. Eles entendem que a força sozinha não é suficiente aqui. Yandere se lembra da estátua do leão que estava perto da passagem. Outra maneira que ele sugere é usar a boca do leão. Kyle, com um sorriso no rosto, sugere que você coloque a mão na boca. Yandere imaginou em que situação eles se encontrariam se não saíssem daquele lugar. Eles nem sequer tinham comida com eles. Enquanto ele pensava, Charlie já estava parado na boca do leão. Sem pensar duas vezes, ele colocou a mão na boca do leão. A porta se abriu e Charlie estava segurando o pulso na palma da mão. A estátua bebeu seu sangue, deixando marcas de suas presas em sua mão, de onde o sangue jorrou num riacho. Acontece que assim que a mão de Charlie estava na boca, ela foi imediatamente presa pelos dentes, e o caçador não conseguiu retirá-la. Ignorando o ferimento do caçador, Kyle correu pela porta aberta. Os demais o seguiram. Mas assim que eles andaram um pouco para frente, eles se encontraram novamente diante da mesma estátua. Decidindo não perder tempo, Charlie sacrifica seu braço novamente. Dando um passo à frente, o caçador Charlie sentiu uma perda de forças. Muito sangue havia sido bebido. O caçador pede para usar a mão de Kyle na próxima vez, mas este não gostou da oferta. Charlie continua insistindo na cooperação. Ele sugere decidir por si mesmo quando poderá doar sangue novamente. Kyle não tem pressa em fazer concessões e continua a discussão. Yandere tem medo que as coisas possam piorar. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Kyle o lembra do terceiro participante da aventura e sugere Yandere como a próxima vítima. A taxa de sobrevivência em portões de nível X é pouco mais da metade. E o fato de as estátuas precisarem ser alimentadas com sangue significa que um dos caçadores precisa ser sacrificado para poder escapar. O medo atravessa Yandere da cabeça aos pés. Gotas de suor aparecem em sua testa. Antes que Charlie pudesse protestar, os caçadores ouviram um rosnado vindo de algum lugar ao lado. Na frente deles está uma criatura parecida com um lobo preto, com olhos vermelhos brilhantes e as mesmas garras longas e azuis brilhantes. O monstro investe contra Yandere. Charlie saca sua espada da bainha e se prepara para atacar. Ele consegue parar o lobo por um curto período usando sua arma e espalhando chamas ao redor dele. Yandere fica surpreso ao ver de onde o fogo surge do nada e que tipo de magia é usada aqui. A criatura se prepara para atacar Kyle por trás. Yandere avisa o caçador a tempo e Kyle consegue reagir. Com um golpe poderoso, ele derrota o monstro. Charlie aponta para os caçadores uma parede com outros lobos pintados nela. Imediatamente, a pata de um monstro aparece na parede. Dezenas de criaturas caem sobre os caçadores. Os meninos estão cercados por lobos por todos os lados. De costas um para o outro, eles dividem as responsabilidades. Parece que há cada vez mais monstros e todos estão se preparando para atacar. Kyle ataca uma criatura com uma mão. Neste momento, Charlie luta com outro usando uma espada. Um novo grupo de 10 lobos já está correndo em direção aos caçadores. O fogo é visível em todos os lugares e a espada de Charlie corta o ar. Há caos por todo lado. Agora Yandere entende como são os caçadores de Hunkers. Charlie começa a se sentir fraco devido à perda de sangue. Ele olha para a estátua do leão, cujos olhos começaram a brilhar em vermelho. Charlie é atacado por trás pelo próximo lobo. Ele gira sobre uma perna e ataca o monstro. Charlie parece ter percebido o que está acontecendo aqui. Depois de terminar de lutar contra os monstros, os caçadores olharam ao redor.
Havia corpos imóveis de animais espalhados por todo lugar. Yandere duvida da simplicidade de seu plano de dominar o planeta. Ele é interrompido de seus pensamentos pelos caçadores, que estão olhando para a frente na expectativa de algo. Eles notaram que os olhos da estátua estavam brilhando vermelhos novamente. Charlie imagina que há um limite de tempo neste portão, após o qual monstros aparecem se mais sangue não for dado. Ele não vê o que está acontecendo nas suas costas. Um novo lobo emerge da parede e ataca Charlie. Então, o limite de tempo foi atingido novamente. Yandere avisa o caçador do perigo. Então, Charlie tem tempo de se virar e esfaquear o animal que corre na boca. Então, várias dezenas de outros monstros irromperam da parede. Kyle correu em direção à estátua do leão. Enquanto ele corria, vários lobos já o haviam alcançado e estavam prontos para despedaçá-lo. Kyle coloca a mão na boca da estátua. Assim que o sangue do caçador tocou as presas do leão, os monstros ao redor começaram a desaparecer gradualmente. Os caçadores olharam ao redor e, por toda a sala, havia apenas rastros pretos das criaturas. Yandere fica surpreso que Kyle decidiu sacrificar seu sangue, afinal. Agora ele também tem mais respeito por Charlie, que não o deixa participar, preocupado que a perda de sangue possa ser fatal para um caçador de baixa patente. Os caçadores continuam seu caminho. Yandere percebe a respiração pesada de Charlie, seus olhos semicerrados e o suor escorrendo de seu rosto. F. Hunter está preocupado com a condição de seu companheiro, mas este lhe garante que eles sairão em breve e ficarão bem. Kyle sugere esperar e se recuperar antes de seguir em frente. Charlie discorda da proposta e insiste que eles precisam sair rapidamente. O conflito entre os A-Hunters está crescendo novamente. Charlie menciona o que aconteceu com Chelsea e Julia. Para surpresa de todos, Kyle reage calmamente ao que foi dito. Ele se aproxima da estátua do leão e coloca a mão em sua boca. Kyle coloca a mão na boca do leão e parece ter boas intenções. Yandere não tem mais certeza se deve acreditar nos rumores sobre os ataques de Kyle. Kyle se apoia na cabeça do leão, com as mãos tremendo de fadiga. Em resposta às preocupações de seus companheiros sobre sua saúde, ele menciona vários potes de poção que guardou para manter sua força. Mas assim que Charlie se moveu em direção à porta, Kyle jogou um dos frascos de poção nele. O golpe atingiu bem na parte de trás da cabeça e foi tão forte que a garrafa se estilhaçou e todo o seu conteúdo se espalhou para todos os lados. Charlie ficou inconsciente. Kyle garante que somente após sacrificar um dos portões que passam será possível sair dali. Kyle joga o caçador inconsciente de costas e Yandere tenta digerir o que ouviu. Tudo o que foi dito parecia lógico para ele, mas ele não entendia por que Kyle escolheu Charlie como vítima. A mão de Charlie já estava perto da boca do leão. Yandere impede Kyle e se oferece para tirar seu sangue. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, os portões se abrem. Uma luz branca brilhava na passagem. Na entrada, eles veem uma nova estátua, nada parecida com as anteriores. Os homens ficaram congelados no lugar, com os olhos bem abertos. Na frente deles está a última donzela de ferro e as estatísticas. Yandere foi em direção à estátua. Ele pegou a recompensa das mãos da donzela. Era um objeto mágico dourado com crianças angelicais gravadas nele. Sabendo que é hora de sair do portão, mas também percebendo que haverá problemas com um S-Hunter inconsciente, Kyle sugere matar Charlie. A única coisa que o incomoda são as testemunhas. Yandere está assustado. Kyle vai matá-lo também? Kyle agarra o ombro de Yandere, mas ele apenas sugere que ele assuma a culpa. Kyle James tem uma visão incrível. E tudo porque ele tem um item chamado Olho de Dragão. O olho foi obtido de um monstro de classificação A. Este olho tem várias funções incríveis, mas uma das habilidades mais incomuns é a capacidade de medir o nível de despertar. Então, em seu primeiro encontro com Yandere, Kyle notou algo estranho naquele jovem. A quantidade de energia era pequena, mas a forma mágica era incomum. Ele sabia que se Yandere fosse um caçador de nível F, ele não seria capaz de olhá-lo nos olhos sem medo. Todas as pessoas e caçadores de baixa patente ficavam aterrorizados quando estavam perto dele. Não acreditando na veracidade da classificação de Yandere, ele criou situações na tentativa de provocar suas emoções. Mas quando o acidente aconteceu e a oferta de uma grande quantia em dinheiro foi feita, nem uma única emoção apareceu no rosto de Yandere. E então, parado diante da saída do portão, Kyle faz um acordo com o caçador de F.
A Hunter fica surpreso quando Yandere rapidamente concorda com sua proposta. Charlie observou que, mesmo sob tais circunstâncias, Yandere permaneceu calmo. Agora, ele está confiante de que Kevin Gears, Yandere, é um ser desperto de alto escalão, e que ele deliberadamente reduziu seu poder mágico ao mínimo e se acorrentou. Kyle, convencido de que evitará problemas, segue o inconsciente S. Hunter para deixar o local. Quando a vida de Yandere não estava mais em perigo, ele se dirigiu para a saída do portão. O sol cegou os olhos de Yandere. Literalmente um segundo depois, ele viu uma multidão enorme composta por jornalistas, transeuntes e policiais. Choveram perguntas de todos os lados e os microfones foram retirados. Todos estavam curiosos para saber o que havia dentro do portão. Ao ouvir sobre o portão, Yandere se virou. Havia várias saídas atrás dele. Kyle saiu de um dos portões carregando Charlie Hunter nos ombros. A multidão ficou boquiaberta de medo. Um funcionário da associação foi até os caçadores para descobrir o que havia acontecido. Kyle falou sobre seu conflito com o caçador e como Kevin Gears, Yandere, nocauteou Charlie enquanto tentava resolver a luta. O funcionário fica indignado e não acredita em nenhuma palavra do que Kyle diz. Então o caçador lembra Yandere do acordo. Percebendo que não tem outra escolha, Yandere confessa seu crime. Toda a atenção agora está voltada para Yandere. A multidão e a associação congelaram de surpresa. Para reforçar seu ponto, Kyle desmaia de fadiga, confirmando assim que ele não era capaz de fazer tal coisa. Todos os microfones estavam novamente apontados para Yandere, porque o caçador até então desconhecido foi capaz de deixar o próprio Charlie Hunter, um caçador de nível S, inconsciente. Com os dentes cerrados, Yandere confirma suas suspeitas. À noite, todos os jornais estavam alardeando o que havia acontecido entre os caçadores no portão. Charlie Hunter não conseguia entender uma coisa. Por que Kevin Gears fez isso com ele? Era um dia ensolarado e quente. Aconteceu em um dos cafés aconchegantes. Yandere e Ethan estavam almoçando e discutindo as últimas notícias. Ethan estava curioso para saber se as notícias sobre as ações de Yandere eram verdadeiras. Yandere tentou mudar de assunto perguntando se A. Hunter estava ferido. Ethan encara isso como um cuidado e se apega ainda mais a Yandere. F. Hunter recebeu uma ligação de um número desconhecido no momento em que estava levando uma colher à boca. A colher ainda estava pendurada no ar quando ele ouviu Charlie Hunter falando com ele. Yandere saiu da mesa para que Ethan não ouvisse a conversa. Charlie queria saber a verdade sobre o que aconteceu no portão. Ele não acreditava no que estava escrito nos jornais. Naquele momento, ele estava no hospital da cidade com soro intravenoso. Enquanto Charlie falava sobre o que se lembrava, imagens de uma garrafa quebrando na cabeça do sujeito passaram pela cabeça de Yandere. O S. Hunter só se lembrava de que antes de cair, ele só via Yandere na sua frente. Yandere ficou tenso e engoliu nervosamente o nó na garganta. Ele estava pronto para contar a verdade sobre Kyle James, mas não sabia se podia confiar em Charlie Hunter. Yandere descobriu recentemente que Hunter havia fechado muitos portões sozinho. Portanto, decidi que muito provavelmente um caçador de rank S não iria querer proteger um caçador de rank baixo. É por isso que Yandere diz que ele mesmo fez isso. F. Hunter tentou se justificar dizendo que não queria que S. Hunter sofresse. Charlie ficou indignado com essa explicação. Então o funcionário de Charlie chegou. S. Hunter deixou claro que não confiava na patente de Yandere. Depois disso, Charlie desliga. Após terminar a conversa, ele se virou para o funcionário. Ela lhe trouxe artigos que já haviam sido removidos da internet. Pelos comentários deixados pelos usuários, pode-se imaginar que as pessoas começaram a duvidar da invencibilidade dos caçadores de rank E. Mais cedo, Charlie perguntou a uma funcionária sobre a patente de Yandere. Ela confirmou a classificação dada pelo F. Hunter. S. Hunter sente que há algumas omissões nesta história. Ele se lembra do olhar que Kevin Gears lhe lançou quando ele caiu inconsciente. Era um olhar frio e indiferente. Charlie decide solicitar uma reavaliação do nível de despertar de Kevin Gears. Habilidades são os poderes sobrenaturais dos despertos. Cada desperto ganha um tipo de magia e não pode treinar outro tipo. Mas Yandere era uma alma reencarnada que dominava todos os aspectos da magia. Ele teve que cumprir certas condições para usar magia. Ele procurou muitas informações na internet sobre esse tópico. Como ele ainda respira apesar dos pulmões danificados, ele consegue usar uma pequena quantidade de magia interna. Yandere só precisa de alguns materiais que estão no portão,
e somente a guilda tem acesso a esse portão. Yander estava por acaso no prédio desta guilda. Ele já havia tentado entrar lá diversas vezes, mas o guarda atento o havia expulsado todas as vezes. Durante uma das próximas tentativas, Entan chegou ao prédio. O guarda era fã de Entan. Então, quando o Hunter apareceu, ele os deixou entrar no prédio sem fazer perguntas. Entan contatou o gerente do prédio com antecedência e marcou uma reunião. Os rapazes caminham até a recepção. Na recepção, eles recebem um passe. Os caçadores seguem em direção ao elevador. Eles chegaram ao 60º andar do prédio. Yandere congela quando vê onde eles estão. Naquela época, no 60º andar, uma garota com longos cabelos cor de vinho estava sentada em seu escritório, com metade do rosto emoldurado pela sombra. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Quando saíram do elevador, os rapazes perceberam que estavam no 2º andar. Entan disse que o líder da guilda está realizando um teste e não é fácil entrar. Para chegar ao 60º andar, você precisa passar por um labirinto. Yandere verificou a porta que dava para as escadas. Eles se encontraram em um estacionamento. Os rapazes decidiram voltar para o 2º andar pelas escadas. Voltando pelas escadas, eles foram direto para o elevador. Yandere notou mentalmente que o criador havia feito um ótimo trabalho com o labirinto. O labirinto criado pela magia o lembrava de casa. Yandere tocou a porta do elevador com a mão e pensou em algo. Entan o observava com curiosidade todo esse tempo. A estrutura mágica era simples, e F. Hunter encontrou um caminho para o andar superior. Ethan ficou chocado com as habilidades do amigo. Yandere explicou a Hunter o que ele iria fazer. Primeiro, ele precisava limpar o espaço do poço do elevador, enviando-o para outro andar. Então aperte o botão para o último andar e saia rapidamente antes que ele vá embora. Ele pediu para Entan recuar. No momento seguinte, Yandere já havia chutado a porta do elevador com o pé. A porta que se abriu revelou apenas o vazio. Yandere saltou para o desconhecido. Entan apenas observou enquanto ele caía. O homem caiu pelo portão que dava acesso ao andar superior. Assim que Yandere chegou ao 60º andar, Entan apareceu atrás dele, assustado com a altura do salto. A cadeira da mesa estava voltada para a janela. Uma voz foi ouvida dali. Virando-se, eles se encontraram diante do gerente, que notou a velocidade com que eles atravessavam o labirinto. Yandere estava absolutamente calmo, o que não podia ser dito de Entan. O nome da garota era Emma Essen, uma representante da Torre Mágica. Em Yandere, ela viu um excelente analista. A dificuldade do labirinto aumentou, mas os caras chegaram lá muito rápido. Yandere sentou-se no sofá em frente e se apresentou. Emma menciona atributos raros. Diante do olhar questionador de Yandere, ela afirma que ele é um analista com atributos raros. Emma Essen é uma dos vários despertos com o atributo maldição ao redor do mundo. Como a magia está apenas surgindo neste planeta, pessoas com habilidades complexas são uma raridade. Yandere diz à mulher que precisa entrar no portão para coletar recursos. Ela não fica nem um pouco surpresa ao saber da baixa patente do caçador. A garota não quer dar acesso porque acha que Yandere é de outra guilda. O monopólio de um portão tem um preço alto, e ela não queria enriquecer outras guildas. Yandere explica à garota que ele não é filiado a nenhuma guilda e não pretendia entrar pelo portão de graça. Emma fica surpresa. As palavras de F. Hunter são confirmadas por Entan. Parece que foi desnecessário. Então, Yandere se sente estranho pelo amigo. A menina apoiou as mãos na mesa e abaixou a cabeça. O cabelo dela voava em todas as direções. A atmosfera ficou assustadora. Mas então, como se nada tivesse acontecido, Emma levantou a cabeça e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Emma Essen olha atentamente para Yandere. Ao descobrir que ele é um caçador independente com habilidades analíticas, ela bate as mãos na mesa com força. Yandere não sabe o que esperar de uma mulher tão imprevisível. Ele apenas observa o que está acontecendo, hesitante. A gerente convida você para encontrá-la na Torre Mágica. Entan sussurra que as guildas sempre tentam roubar analistas umas das outras. Depois que o valor da primeira parcela foi anunciado, Yandere congelou. A quantia era enorme. A menina fala sobre as condições de trabalho. Yandere levanta o punho no ar em sinal de vitória. O trabalho é em um escritório e não é perigoso, então ele está muito feliz. Ao ouvir sobre o cronograma de trabalho, um arrepio percorreu a espinha de Yandere. Ele renasceu por causa da aposentadoria e agora consegue um emprego fixo novamente.
Ele está de volta ao ponto de partida. Yander definitivamente não queria ouvir sobre isso. Emma presume que o rapaz não está satisfeito com a entrada. Então, ela envia um documento com um valor maior. Yander recusa a oferta. O gerente o lembra que, se ele recusar, terá que pagar a entrada no portão. O Yandex oferece material valioso como taxa de inscrição, o que cria um certo grau de resistência às habilidades. Este material absorve mana. Ele também sugere que grandes somas de dinheiro sejam gastas na manutenção da barreira de todo o enorme edifício. A menina pensa na veracidade do que foi dito. Então Yander tira um absorvente do casaco. Então relembra esse material. Ele se lembra de como F. Hunter usou areia ao atacar os lança-chamas. Emma olha atentamente para a areia. Ela faz Yandere prometer que não venderá esse material para mais ninguém. Ao aceitar o pagamento dessa forma, a garota chama isso de ajudar um colega com um atributo raro. Um pôr do sol amarelo avermelhado preenchia o céu. Os raios brilhantes do sol refletiam nos edifícios. O fim do dia estava se aproximando. Emma Essen olhou pela janela do último andar do prédio e pensou em algo. Um de seus colegas de trabalho mais próximos inicia uma conversa com ela. Emma conta à mulher que lançou uma maldição sobre os convidados que acabaram de ir embora. A funcionária está indignada com o comportamento do chefe. Emma tranquiliza a mulher. Ela só queria fazer Yandere espirrar por 30 segundos. O funcionário dá um suspiro de alívio e o gerente cai na gargalhada. Emma lembra que quando ela ativou a habilidade, Yandere não começou a espirrar. Os olhos dele se arregalaram e ele olhou diretamente nos olhos dela com raiva. Ela decidiu que ele sabia de tudo desde o começo. Em seguida, o gerente recebe os resultados do teste do material que o caçador entregou. O resultado confirmou as palavras de Yandere. Emma ordena que ela receba todas as informações que sabe sobre Kevin Gears. O pôr do sol dá lugar à noite. A lua começa a aparecer no céu. Yandere cospe em uma lata de lixo no meio da rua. Entan está preocupado com sua condição. F. Hunter nota mentalmente que nunca mais tomará café. Enquanto estava no escritório do gerente do prédio, ele experimentou a bebida que lhe foi servida. Seus olhos se arregalaram de desgosto. No café, ele reconheceu a cola alfure que era usada em sua casa. Olhando nos olhos de Emma, o rapaz decidiu não demonstrar, para não parecer rude, e continuou bebendo. Para esclarecer, o corpo de Kevin Gears é controlado por magia alienígena. Para derrotá-lo, o oponente deve entender a estrutura da magia melhor que Yandere. Portanto, a maldição de Emma não teve efeito sobre o caçador. Depois de beber um pouco de água para limpar a boca daquela bebida vil, os caçadores discutiram o que havia acontecido antes. Entanu não entendia por que Yander deu um recurso tão valioso para a garota. F. Hunter deixou escapar que queria impressionar o gerente. Entan exclamou alegremente. Ele decidiu que Yandere havia se apaixonado por uma garota. Yandere lhe garante que isso não é verdade. Mas o que um F. Hunter está procurando nos portões se ele está disposto a ir tão longe? Era um dia ensolarado. Leves rajadas de vento levantavam as folhas acima do chão. Yandere acordou em sua casa. Meu corpo inteiro doía. Assim que adormeceu, ele verificou as peças que estava secando no pano. Ontem ele foi com Entan para a masmorra que ele havia combinado com Emma Essen. Com a ajuda de Entan, Yandere conseguiu obter o elemento-chave para criar um impulsionador de mana. As asas de um monstro fada. Agora ele está mais perto de recuperar seu poder mágico. Yandere olhou para a geladeira para pegar algo para comer quando de repente ouviu a campainha tocar. Pelo olho mágico da porta, ele viu apenas 2 homens uniformizados. Eram pessoas da Associação de Caça. Uma delas era Sofia. Ela se apresentou e informou que Yandere precisava refazer o teste de nível de despertar. Se ele não concordar, a força será usada. Os guardas que estavam com Sofia pareciam ameaçadores e perigosos. Então Yander já estava dirigindo o carro, sem nem ter tempo para comer. Ele estava espremido entre 2 guardas de ombros largos e não sabia o que fazer. Como foi que ele chegou nessa situação? Mesmo quando Yandere lidou com o assassino de novatos, Sofia atribuiu essa vitória à sorte. Mas as dúvidas já estavam surgindo em sua cabeça. À medida que começou a investigar, ela ficou cada vez mais convencida da veracidade de seus palpites. Como ela não tinha autoridade para investigar mais, ela apenas registrou um boletim de ocorrência sobre Kevin Gears. Ela esperava que esse fosse o fim.
Um dia, ela vê notícias sobre um conflito entre caçadores no qual Kevin estava envolvido. E então vem uma declaração do caçador de Rank S, Charlie Hunter. Sofia também notou sua casa barata e mal cuidada. Ela começou a suspeitar que ele guardava bens secretos. A garota informou Yandere sobre o custo do procedimento oferecido a ele. Se a classificação F for confirmada, ele não paga nada. Caso se verifique que a classificação é diferente, Yandere terá que pagar pelo teste e uma multa adicional. Quando entraram no centro, o rapaz notou pessoas soprando em dispositivos especiais. Como seus pulmões já estavam danificados, ele parou de se preocupar e estava confiante de que a classificação F seria confirmada. Mas Sofia leva Yandere mais longe. Sabendo dos problemas com seus pulmões, decidiu-se realizar um exame com equipamentos de última geração. Yandere estava em pânico. Ele entendeu que agora o engano poderia ser revelado. Quando os resultados ficaram prontos, o cara não conseguia mais ficar parado. Ele poderia ter sido acusado de falsificação de patente. Yandere abaixou a cabeça. Ele não conseguia se acalmar e decidir o que fazer. Parecia que seu sistema nervoso estava no limite. Sofia estava explicando quais seriam as consequências da falsificação de patentes quando de repente gritou de surpresa. Não houve sinal de engano. Classificação F confirmada. Yandere se pergunta se a classificação pode ser aumentada. E ao receber uma resposta negativa, ele percebe a impotência de sua situação. Isso significa que ele não podia usar magia não por causa dos pulmões, mas por causa do baixo nível de despertar. É por isso que o Golem não percebeu Yandere na caverna imediatamente. Ele não o viu como uma ameaça. O cara prendeu a respiração, o que preocupou Sofia. Ela decidiu que ele estava se sentindo mal por causa do teste que estava sendo realizado. Então ele percebeu que a restauração de seu poder mágico havia falhado. Toda a vida ao redor dele desapareceu. Agora, ele terá que se adaptar ao corpo de um dos mais fracos despertos deste planeta. Tentando aceitar a situação, Yandere foi para casa. Sofia o acompanhava perguntando periodicamente sobre seu estado. De repente, eles pararam abruptamente e congelaram. Havia uma poça de sangue na estrada bem na frente deles. A menina gritou. Ela ficou assustada com o que viu. Bem na frente deles estava um guaxinim morto. Yandere sentou-se na beira da estrada ao lado do animal morto e então o pegou. Sofia ficou surpresa, pois o animal estava morto e provavelmente estava ali há muito tempo. Yandere lembrou que em seu planeta natal era possível criar um golem orgânico a partir do cadáver de um animal. Ele decidiu ficar com o guaxinim para ter algo para testar o amplificador mais tarde. O menino e a menina se despediram. Sofia não esperava ver no rapaz sentimentos de compaixão por uma criatura morta. Ela decidiu que Yandere levou o animal para enterrá-lo. Já estava escuro e era possível ver luzes vindo das janelas das casas. Yandere ficou intrigado com a solução fracassada. Ele tentou fazer um amplificador, mas nada funcionou. Ele estava distraído com uma notificação que chegou em seu telefone. Yandex recebeu um banner publicitário, no qual uma pessoa era convidada a experimentar um chocolate na loja mais próxima, feito especialmente para ela. Como nunca tinha visto publicidade antes, Yandere levou a oferta ao pé da letra e foi até a loja mais próxima. No final do beco, ele notou um micro-ônibus preto. Sem sentir nenhum perigo, Yandere passou pelo carro. Uma pessoa desconhecida, toda vestida de preto, saltou do carro e se aproximou sorrateiramente do rapaz. O homem agarrou o rapaz pelo pescoço e bateu em sua cabeça. Yandere desmaiou. A próxima coisa que ele viu foi um homem desconhecido parado bem acima dele. Yandere sentiu uma forte dor de cabeça. Suas mãos estavam amarradas e havia uma venda sobre seus olhos. Várias correntes e ferramentas estavam espalhadas ao redor dele. O cara não entendeu quem precisava fazer isso com ele. Ele ouviu vozes vindas de muito perto. Duas pessoas estavam discutindo sua patente. Alguém mais se juntou a eles. Ele era um cliente VIP que parecia ser tratado com respeito por todos. Estávamos falando sobre algum tipo de produto. Yandere não entendeu como o cliente VIP sabia que ele estava inconsciente e removeu a venda dos olhos dele. Parado na frente do F-Hunter estava Kyle James. Kyle explica que muitas pessoas descobriram que Yandere conseguiu passar pelo labirinto da Torre dos Magos com muita facilidade. E o fato de que o caçador é apenas de classificação F. E como o caçador tem uma patente baixa, mas habilidades incríveis,
Os criminosos geralmente querem colocar as mãos em tais bens. Yandere esperava a ajuda de Kyle, mas ele apareceu aqui como cliente. Kyle sai e duas pessoas levam Yandere para o andar de cima. Eles simplesmente jogam o cara no chão e vão embora. Ele sentiu um doce aroma floral no quarto. E ele viu sobre a mesa uma espécie de objeto mágico que lembrava um vaso, ao qual estavam presas correntes. Esse cheiro vinha dela. Yandere imaginou que essa substância funcionaria como um comprimido para dormir, mas não funcionou nele. Decidido a sair, o sujeito começou a desatar as cordas que prendiam suas mãos com os dentes. Usando fricção, ele conseguiu quebrar as cordas. Yandere pensou nas opções para sair dali e decidiu usar um item mágico. Duas pessoas guardavam o quarto onde Yandere estava. Eles foram alertados pelo barulho vindo da sala. Eles apenas sentiam o cheiro que vinha da porta. Menos de um minuto depois, os meninos estavam deitados no chão, adormecendo. Yandere pegou o telefone de um dos guardas. Ele chamou a polícia, mas não houve resposta. Então, o cara decide escrever uma mensagem de texto, mas recebe uma mensagem automática e não tem certeza se alguém descobriu seu pedido. Não querendo perder tempo, ele segue em frente. Os caras andando pelo corredor notam uma fumaça estranha à frente. Eles não notam Yandere imediatamente, que está girando um objeto mágico em suas mãos. Com a ajuda do objeto, ele consegue lidar com esses caras também. Yandere olha ao redor da sala em busca de uma saída e sente uma enorme emissão mágica. Era um portão que dava para fora do prédio. F. Hunter decide descer as escadas primeiro, mas sua perna não o obedece. Ele ouve as pessoas se aproximando e desce apressado. Os homens correm atrás dele. Eles notam um objeto em suas mãos, mas é tarde demais. Um dos caras ainda consegue brigar com Yandere, mas um objeto mágico o atinge no nariz e ele cai inconsciente no chão. Mas o artefato com mana estava esgotado e algo precisava ser feito. Yandere sentiu a energia do portão atrás de uma das portas. Pensando logicamente, ele decidiu que a porta deveria levar à saída. Yandere abriu as portas. Só que ele se viu bem na frente de Kyle e de várias pessoas responsáveis por tudo. Acontece que era um portão dentro do prédio, e ele caiu direto nas garras de Kyle. Os homens ficaram bravos porque a multidão não conseguia lidar com um caçador. Eles até esclareceram a classificação de Yandere. Um dos homens principais pediu a ajuda de Kyle para capturar o caçador de F. Kyle se aproxima de Yandere. F. Hunter está em pânico e não sabe o que fazer ou em quem confiar. Se Hunter se aproxima do ouvido de Yandere e sugere que ele fuja. Yandere lembra Kyle que ele nunca fugiu, nem quando se conheceram, nem depois do acidente, nem mesmo ao passar pelo portão. Kyle concorda que nunca viu Yandere escapar.